Salut, aqui é o Eric Langon, professor de francês, e hoje eu quero te falar sobre uma coisa muito importante, que é o famoso che, que muitas pessoas se confundem, ficam na dúvida como utilizar, quando tem que utilizar, será que eu tenho que utilizar nesse momento? Vamos lá que eu te explico tudo. E antes de começar esse vídeo, não se esquece de deixar seu like e de assinar o canal para ter certeza de receber todos os novos vídeos que eu vou publicando por aqui. Vamos ser honestos, o che, quando você começa a estudar o francês, é uma preposição que é muito difícil de você entender. Por quê? Porque não tem, simplesmente não tem equivalente em português. Então, eu vou te explicar isso da melhor forma possível para você não se confundir mais. Então, vamos lá. O que é o che, então? Che é uma confusão para muitas pessoas. Como assim, Eric? Isso aqui é para você não se sentir sozinha. Muitas pessoas têm dificuldade aqui no Brasil e no resto do mundo, inclusive, em entender o che. Por quê? Porque muitas vezes não tem tradução, como é o caso do português. Mas eu vou te explicar para você entender certinho. Bom, o que é o che, então? Che é uma preposição, como as outras. Bom, para quem aqui não é fanático de gramática, o que é uma preposição? Uma preposição é uma palavra que vai introduzir outras palavras, né? Um grupo de palavras com uma relação específica, tá bom? Então, é uma preposição como as outras, basicamente. Como você talvez conheça, dans, que significa em. Talvez você conheça à côté de, que significa ao lado de. São duas preposições. Ou a palavra sur, sobre. Então, todas aqui são preposição. E che não é nada menos, nada mais que uma outra preposição. Só que ela é utilizada num contexto específico. Che se utiliza avec une personne. Che se utiliza sempre com uma pessoa. Então, che é uma preposição que você vai utilizar quando você quer introduzir um grupo de palavras que são pessoas. Então, che sempre mais pessoas. Por exemplo, je vais chez Sophie. Eu vou na casa da Sofia. Eu vou na Sofia. A gente vê que Sophie é um nome. Portanto, é uma pessoa. Então, je vais chez Sophie. Eu vou na Sophie. Em português, vocês tendem a falar na Sophie ou casa da Sofia. Em francês, a gente diretamente vai colocar chez. Eu não posso colocar o dans aqui. Tem que ser o chez. Por causa da pessoa. Outro exemplo. Il habite chez ses parents. Ele mora nos pais dele. Parents, se concorda comigo que são pessoas? Portanto, eu tenho que utilizar chez. Elle va chez le directeur. Ela vai no diretor ou no escritório do diretor. Concorda mais uma vez comigo? Le directeur é uma pessoa. O diretor é uma pessoa. Então, a gente tem que utilizar o chez. Simples assim. Outro exemplo. Nous allons chez moi. Nós vamos na minha casa. Moi. Em francês, minha casa é em português, mas chez moi muitas vezes vai ser traduzido na minha casa, tá? E chez moi, moi é uma pessoa, sou eu. Eu sou uma pessoa, então eu tenho que utilizar o chez. Só isso. Mas, Eric, a gente acabou de ver que muitas vezes não tem uma tradução só, né? Exatamente, não tem uma tradução só. Por quê? Porque chez peut avoir différentes traductions en português. O chez pode ter diferentes traduções em português, igual a gente viu, né? No, na sala de, na minha casa, etc. Vamos lá. Chez Marc, por exemplo. É na casa do Marc. Tá? Chez moi, na minha casa. Igual a gente viu no slide anterior. Chez le peintre, no pintor. Um pintor é uma pessoa, que nem o Marc. Então, eu tenho que utilizar o chez. Chez toi, na tua casa. Estão entendendo como que funciona? Sempre que tiver uma pessoa aqui, eu tenho que utilizar o chez aqui. Eric, vamos fazer alguns exemplos, né, para entender melhor? Sem problema. Je vais chez mon copain. Eu vou na casa do meu namorado. Je vais chez mon copain. Aqui, mon copain é uma pessoa. Tudo bem que eu estou fazendo referência à casa dele, mas eu só estou colocando mon copain. Sendo uma pessoa viva, sendo uma pessoa, eu utilizo chez mon copain. Tem a obrigação gramatical de utilizar o chez. Eu vou na casa do meu namorado.
J'achète mon pain chez le boulanger du quartier. Eu compro meu pão no padeiro do bairro. Pessoal, vocês concordam comigo que boulanger du quartier é uma pessoa? Vocês têm que concordar. O padeiro é uma pessoa. O padeiro do bairro é essa pessoa lá. Então, eu tenho que utilizar o chez. Je suis convoqué chez le directeur. Eu estou convocado no escritório do diretor. Mesma coisa, vocês concordam comigo? Le directeur é uma pessoa. Portanto, eu tenho que utilizar o... Opa, desculpa. Eu tenho que utilizar o chez. A gente não fala chez, tá? É chez. Chez. Je suis convoqué chez le directeur. Sem problema nenhum. Sempre que tiver uma pessoa e uma preposição antes, se essa for uma pessoa viva, vamos dizer assim, vocês têm que utilizar o chez. Cuidado. Óbvio, sempre tem que tomar um certo cuidado. Se eu falar, je vais dans la chambre de mon copain, eu vou no quarto do meu namorado. Chambre, apesar de ser o quarto do meu namorado, que chambre é uma pessoa. Eu vou dentro do quarto, eu vou no quarto. Quarto é uma coisa, então eu tenho que utilizar uma outra preposição, que não seja o chez. Outro exemplo. J'achète mon pain dans la boulangerie du quartier. Vocês estão vendo? Eu fiz uma pequena mudança nas frases anteriores, tá? Eu compro meu pão na padaria do bairro. Padaria é uma coisa. Então, não posso utilizar mais o chez. Eu tenho que utilizar o dans, nesse caso. Je suis convoqué à une réunion. Aqui eu tirei o directeur. Né? Tirei a parte do diretor. Porque eu estou convocado para uma reunião. Ah, une réunion. Reunião é uma coisa, eu vou utilizar uma outra preposição. Simples assim. Se for pessoa, eu tenho que utilizar chez. Se não for, claro, dependendo do contexto, tá, gente? Eu vou utilizar uma outra preposição que eu vou escolher em função do que eu quero dizer. Simples assim. Bom, para resumir e para facilitar sua utilização, quando que nós vamos utilizar o chez? A gente vai utilizar o chez quando eu quero falar dans la maison de, na casa de, tá? De um amigo, uma pessoa, por exemplo. Nous allons chez mes parents dimanche. Nós vamos nos meus pais domingo. Parents, mais uma vez, são pessoas, então eu utilizo o chez. Aqui é a mesma coisa que dizer nous allons dans la maison de mes parents dimanche. Nós vamos na casa dos meus pais domingo. Só que em francês é bem menos comum falar assim, tá? A gente prefere muito mais falar o chez. Outro exemplo. Chez vous, vous parlez français? Na casa de vocês, vocês falam francês? Dans votre maison, vous parlez français? Seria correto também, tá? Mas, mais uma vez, a gente prefere utilizar chez para falar na casa de. É mais rápido, mais simples, é mais francês. Tá bom? Então, vous é uma pessoa, de novo. Então, eu tenho que utilizar o chez. Outra coisa. Chez significa dans le magasin, na loja. Dans le bureau, no escritório. Dans la clinique, na clínica. De blá blá blá. Mais pessoa aqui, tá? Por exemplo, je déteste aller chez le boucher. Eu detesto ir ao açougueiro. Boucher, açougueiro, essa pessoa aqui, é uma pessoa. Então, eu tenho que utilizar chez. Je déteste aller chez le boucher. Tu dois aller chez le coiffeur. Você deve ir ao cabeleireiro. Tu dois aller chez le coiffeur. Le coiffeur é uma pessoa, mais uma vez. Tá? É uma profissão, é um profissional. Então, eu tenho que utilizar o chez. Porque é uma pessoa viva. Outro exemplo. Nós vamos utilizar chez com as marcas. Que são grandes marcas. Por exemplo. Tu as acheté ce t-shirt chez Zara? Você comprou essa camiseta na Zara? Por quê? Porque a gente meio que vai personificar a marca Zara, tá bom? E, tipo, como se fosse uma pessoa, uma grande pessoa, que é tão importante que se torna pessoa. Coca-Cola, Pepsi, Guaraná, seria a mesma coisa, tá? Antártica, no caso. Je vais chez Renault. Eu vou na Renault. Renault, sendo uma marca de carro, mas gigante, né? Je vais chez Renault. Tá bom? Então, toma cuidado aqui.
porque é importante. Algumas pessoas falam que tem que ser nome de pessoa, por exemplo, Renault foi o nome original da pessoa que inventou essa marca Renault e tudo mais. Mas o fato é que isso aqui é muito mais idiomática e não tem bem uma explicação. A gente vai falar chez por costume, por jeito de falar, tá? Às vezes não tem nem explicação, não tem nem regra. Então você vai ter que escutar muito e utilizar que nem os franceses. Por quê? Porque, por exemplo, tem uma loja que se chama La Fnac em francês e a gente não fala chez, fala tu vas à La Fnac. Você vai na Fnac. Por que é assim? Eu tenho minha explicação, mas não é uma explicação oficial, então eu prefiro nem falar para vocês, tá? Então o fato é que vocês vão ter que escutar muito, porque depende muito da marca. Para simplificar, se você conseguir personificar uma marca gigante, você pode utilizar o chez. Se você não utiliza o chez. Entendeu? Chez mais grupo. Como assim? Um grupo social, um grupo de pessoas. Por exemplo, chez les adolescents, com os adolescentes, a utilização da internet é frequente. Chez les adolescents, l'utilisation da internet é fréquente. Com os adolescentes. Adolescente é um grupo social, que nem todo mundo entende. Então a gente tem que falar o chez. Chez les patients, blá 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 blá. Com os pacientes, tá? Chez les patients. Mais uma coisa, pacientes são pessoas vivas, né? São pessoas, então eu tenho que utilizar chez e não com. Eric, mas eu poderia utilizar avec nesse caso? Poderia. Mas, mais uma vez, em francês a gente tende a utilizar mais o chez, porque faz mais sentido com a gente. Outro exemplo. Chez les chiens. Ué, Eric, você falou só as pessoas. Pessoas e seres vivos, tá? Chiens são vivos. Cachorro, gato, papagaio e tudo mais. Então, chez les chiens. Blá, 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 blá. Tá? Então, com o grupo social de pessoas ou seres vivos. Viu como funciona? Não é tão complicado assim. Basta você entender o mecanismo, entender como funciona essa preposição e começar, basicamente, a incluí-la no seu francês. Para automatizar a cada vez mais o uso dessa preposição. Aí você vai ver, logo você não nem está pensando na preposição, no porquê você está utilizando. Você vai utilizar assim, porque é assim. Mas para você realizar isso, você tem que utilizar o máximo possível no seu francês. Então, pratique já. Pode ser no seu caderno, pode ser onde você quiser, numa comunicação, numa aula, ou aqui nos comentários para automatizar do melhor jeito possível o uso do chez. Me fale se esse vídeo te ajudou, eu quero saber. A gente vê em breve. Salut!